Olá, pessoal. Mais uma aula nossa, não é? De comunicação e expressão, nossa segunda aula hoje. Já tivemos a primeira terça-feira passada e hoje vamos dar aí continuidade, né, ao nosso conteúdo. Vocês sabem, já falamos sobre a importância dessa disciplina, o quanto nos ajuda, o quanto nos abre os horizontes, a forma de nós estudarmos, de vermos nossos textos, o texto do outro, não é? E hoje nós vamos aqui falar sobre algo assim básico para nós darmos continuidade aqui aos nossos estudos, que é sobre o texto e o sentido que esse texto pode ter. Vocês vão ver todas as sequências das aulas aí, que nós vamos trabalhar indo para esse caminho, né? Para que você entenda o texto, compreenda o texto, para que você entenda os textos com os quais você tem contato e com certeza aqui começando essa nova trajetória você vai precisar, tá bom? Para os seus estudos principalmente. Então nós vimos já na explicação da nossa primeira aula que sempre nós teremos no final de cada aula alguma curiosidade, alguma dúvida sobre a língua portuguesa, tá bom? Então, nós sempre vamos ter isso para que vocês, no dia a dia, comecem a pôr em prática também coisas assim que parecem para nós são óbvias, mas seria bom nós entendermos, né? Mesmo por que eu uso uma palavra, por que eu não uso outra, uma expressão ou outra. Então, nós vamos pondo esses pouquinho em cada final de aula, principalmente com as expressões que mais nós temos dúvida, que a gente mais encontra pessoas utilizando de forma equivocada, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês os nossos slides, né? Lembrando que vocês sempre devem estar já com o material em mãos, né? Sempre que vierem para a aula, já terem visto, já terem lido o material de vocês, para que vocês possam interagir mais conosco, né? Vir mesmo para tirar dúvidas, participar dos fóruns que sempre estão valendo nota, fazer as atividades que valem nota também, e principalmente não deixar de ver todo o material. Nós temos um cuidado muito especial para pôr para vocês lá o material base, que vem com slide, vem com vídeo, vem com texto, né? Daí o material complementar, eu sempre ponho mais um vídeo, ponho mais texto, temos as atividades, tudo isso é muito importante para que você realmente tenha um aprendizado completo, tá bom? Não deixe de fazer isso, porque isso é muito, muito importante, tá bom? Então vamos lá. O nosso curso, nosso querido curso de Tecnologia em Gestão Pública, Comunicação e Expressão, e hoje nós vamos ver, então, sobre texto e sentido. Vamos lá. Começando aqui, né? Como que se constrói o sentido aí de um texto? Sempre vai ser principalmente por meio dessa interação entre o leitor e o autor, né? Então, para que nós possamos dizer que há uma interação entre autor e leitor, é necessário que eles compartilhem das mesmas informações, né? Que relacione os seus conhecimentos como o que o texto aí propõe. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, bem simplório. Quando você chega para alguém, nós somos acostumados a fazer isso, eu mesmo enjoo de fazer. Você chega para alguém e fala assim: ei, você encontrou com ele? O ele está na tua cabeça, não está na cabeça do seu interlocutor, né? Daí a pessoa vira para você e fala: com ele quem? Encontrei onde? Né? Por quê? Ele não está compartilhando das mesmas informações que você. Muitas vezes nós achamos que o que está na minha cabeça também está dentro da cabeça do outro. Por isso que o texto tem que ser bem construído, com todas as informações necessárias para que isso não ocorra. Porque daí, quando é
numa interação oral, a pessoa tem a oportunidade, né, de te dizer de quem que você está falando, se eu encontrei onde, e você se explicar. Muitas vezes, por meio do texto escrito, não há essa possibilidade. Então, por isso, nós temos de ter o cuidado, tanto quanto eu escrevo, né, para quem eu estou escrevendo, se esse interlocutor meu vai ter, né, essas mesmas, compartilhar dessas informações, das mesmas informações, ter os mesmos conhecimentos prévios do que o meu, para que ele possa entender um texto. Então, o sentido de um texto é construído, principalmente por meio dessa interação, dessas informações compartilhadas, né, e desses conhecimentos em comum. Isso é muito importante, certo? E também nós temos, né, essa compreensão e a interpretação das ideias, elas nos trazem uma forma mais crítica para pensar sobre os assuntos. Isso é tão importante, principalmente, né, agora na vida acadêmica, já é importante na nossa vida, por óbvio, mas também muito importante quando você entra no mundo acadêmico, né? Então, veja, interpretar e compreender são coisas diferentes, certo? São bem diferentes isso aqui. Por que que são diferentes? Veja, quando eu falo aqui em interpretar, eu posso interpretar, entender, mas não compreender de forma crítica, certo? Então, nós precisamos ir além dessa interpretação. Vocês já passaram agora por vestibular, já estão em outra fase, não estão mais estudando aquelas regrinhas, isso, aquilo, para fazer uma boa redação, para passar no vestibular. Vocês agora estão indo a caminho de uma profissionalização que exige de você leitura crítica, que exige de você posicionamento, que exige de você que você tome atitudes diante daquilo que você lê. Né? Isso é uma leitura crítica, isso é pensar de forma crítica sobre os assuntos com os quais você vai lidar, certo? Então, a compreensão vai além dessa interpretação. Eu posso interpretar, saber de quem estão falando, o que estão falando, quando estão falando, por que estão falando, mas e a minha compreensão de tudo isso? De analisar essa situação e me posicionar diante do que estão dizendo, né? Então, agora nós vamos dar um passo além, nós vamos sair da interpretação, vamos mais para o abstrato, né? E vamos mais para a compreensão crítica sobre o que nós estamos vivenciando, tá bom? Então, aqui, um outro exemplo, né? Na vida universitária, nós precisamos, em qualquer disciplina que vocês estejam fazendo, vocês precisam compreender os enunciados. Muitas pessoas, às vezes, se equivocam numa resposta porque não entenderam a questão, né? Então, quando nós temos esse senso crítico, às vezes, só de ler a pergunta, nós já conseguimos inferir a resposta, o que seria possível naquela situação. Nós já descartamos o absurdo, nós já descartamos aquilo que eu já tenho conhecimento que diz respeito a outro assunto. Então, isso, quando eu tenho essa compreensão, quando eu consigo compreender o que eu leio, nós temos muito mais chances, né, de ter resultados positivos. Então, tenha muita atenção, porque isso é importante para vocês, para a vida universitária. Vai ser também na sua profissão, já deve ser, se você tem outra profissão já, se você já trabalha, e essa leitura, essa visão crítica de mundo vai contar muito, tá bom? E aqui na sua vida universitária também é muito importante que nós consigamos, né, fazer essa leitura crítica e ir além do que está escrito. Porque compreender é isso, pessoal, é eu conseguir ter uma visão crítica além do que o texto me diz. Que o texto são ali, palavras, mas eu vou fazer antecipações, vou fazer verificações, né?
vou selecionar leitura, vou fazer inferências, vou utilizar aí o meu conhecimento de mundo para eu compreender o que eu estou lendo. E nós vamos ver agora sobre isso, tá? Então, essa interpretação, né, essa compreensão vai influenciar sobre o teu desempenho em todas as matérias. Não interessa qual seja, não estamos falando só de comunicação e expressão, né? Não estamos falando só do que tem relação com a língua portuguesa, mas com tudo, vocês vão fazer atividades lendo, né? Vocês vão resolver as questões de avaliações lendo, e vocês têm de interpretar e compreender para terem sucesso, tá bom? E o que é? Isso. É esse pulo que a gente dá do além do interpretar, né? É que vai desenvolver essa capacidade do nosso raciocínio, o pensamento crítico, né? O domínio que a gente tem sobre a informação. E como que nós adquirimos isso? Fala, professora, eu não sou muito acostumado a ler e tal. Então, agora você vai se acostumar, chegou o momento. Né? Tenha hábito de leitura, leia tudo. Eu leio até placa de trânsito, eu leio e sempre faço alguma inferência de alguma coisa. Por quê? A nossa sociedade transmite os conhecimentos por meio da escrita. Nós não somos como, por exemplo, algumas tribos indígenas, né, que não tinham a grafia, que passava pela oralidade os seus conhecimentos, ou mesmo como muitos grupos de ciganos, né, antigamente. A nossa cultura é passada por meio da escrita. Nós falamos que nós somos uma sociedade gráfica. Então, nós temos de ler. Nós temos de ler. Né? E ler de vários posicionamentos sobre determinado assunto, para nós conseguirmos, né, sair desse senso comum, não acreditar em tudo que você lê, que você vê, que você escuta, pôr o seu conhecimento de mundo, ir atrás de outras leituras, para que realmente você tenha domínio sobre essa informação, né, e seja uma pessoa crítica, certo? Isso é a base para você construir argumentos e absorver, até mesmo produzir novos conhecimentos, certo? Então, é por meio da leitura. E qualquer um consegue ler criticamente, interpretar, compreender, assim como escrever bem. Isso é treino, é treino. Qualquer um de vocês é capaz disso, qualquer um. Nós sabemos que tem alguns que já possam ter uma desenvoltura, né, dependendo da área que já atua, ou de algum outro curso anterior que já fez, e outros que não. E nós estamos aqui, claro, para pegar na mão de cada um de vocês, né? Independentemente desse grau que você esteja de interpretação e de compreensão de textos, nós queremos que você evolua. Cada um no seu tempo, né? Cada um com a sua capacidade, com a sua vontade, que conta muito, né? Eu acho que 70% já aí de nós conseguimos atingir os objetivos, cada um ao seu tempo. E nós estamos aqui para isso, para ajudar cada um de vocês, e para os que já têm, né, esse domínio, que legal, vai aprofundar mais ainda, né? Pode fazer dessa leitura que já seja crítica, uma leitura crítica reflexiva, né? Você refletir sobre o modo como você cria esse teu pensamento crítico, né? Essa tua capacidade de raciocínio, tá bom? Então, veja aqui que eu falei para vocês. Vou falar 4 estratégias de leituras hoje, e depois nós continuamos também, né, por óbvio, com a professora Valquíria, que vai intercalar as aulas aqui conosco, também é maravilhosa. Eu tenho certeza que ela vai contribuir muito aqui, né, com as nossas aulas. E essas estratégias de leitura, quais são? A antecipação.
a verificação, a seleção e a inferência, tá? Antecipação, o que seria? Você fazer levantamento de hipóteses, né, com base nos conhecimentos. Por exemplo, quando falam, por que você não lê aqui esse gibi do Chico Bento? Quando falo em Chico Bento, eu já me antecipo. Que gênero que é? É gibi, né? É por meio do gibi, é um gênero, daí já me vem tudo à cabeça. Vai falar de alguém do interior, eu já lembro do seu autor, do Maurício de Souza. Então, veja, toda essa antecipação que eu faço já vai me ajudar a compreender melhor aquilo que eu vou ler. Eu já vou com um outro olhar, né? Eu já vou com um olhar que vai me levar já para aquele gênero. Então, eu já abro possibilidades de leitura para aquilo, de compreensão e de interpretação, porque eu fiz toda essa antecipação. Por isso que é importante, quando nós pegamos um livro, por exemplo, eu sempre digo para os meus alunos, lê lá a contracapa que tem ali, onde fala do autor, né, quem ele é, o que ele faz, se ele já morreu, em que ano que nasceu, para a gente se situar mais ou menos, para ver que as ideias que serão expostas ali, eu já tenho noção, né? Se é dos anos 80, se é de 2020, isso já me antecipa alguma coisa. Então, isso é importante. E a gente nunca faz isso, né? Às vezes, se a gente dá um capítulo de livro para o aluno, ele já vai só lá no capítulo, não lê nem o título do livro, não sabe nem do que se trata. E tudo isso me faz com que eu tenha uma leitura crítica, me antecipa informações das quais eu vou precisar, tá bom? A outra dica é a verificação, né? Daí, quando você faz toda essa antecipação, você vai ver se aquilo realmente está batendo com o que você pensou, né? Se realmente aquilo, o gibi, trouxe algo que é para descontração, se realmente falava de um momento lá do interior, tudo isso você vai confirmar. Claro, estou dando um exemplo bem, né? Mas tudo isso você vai confirmar com essa sua verificação. Se essas hipóteses que você levantou sobre o autor, a data que ele nasceu, então eu creio que ele vai falar sobre tal assunto, ou vai ter tal posicionamento, quando você faz a leitura, você faz essa verificação e confirma, né, se as suas antecipações estavam corretas ou não. E daí nós temos também a seleção. Isso é interessante? Depende do grau que você tem de leitura, de desenvolvimento de leitura, que muitas vezes nós selecionamos somente o que é do nosso interesse. Isso é para leituras rápidas, isso é para leituras que não necessite de um aprofundamento de sua parte, tá bom? Até uma dica aqui, se você pega um texto bem feito, um capítulo de um livro bem escrito, e você quer ter uma noção do que trata aquele capítulo, você só leia o primeiro período de cada parágrafo. No primeiro período de cada parágrafo, você já tem uma noção do que trata e se é do seu interesse ou não, né? Isso é uma das técnicas, né, da leitura dinâmica, mas que nós temos que usar aí com parcimônia, que nós sabemos que muitos assuntos nós temos que nos aprofundar e temos que entender melhor, né? E, por último, nós temos a inferência. O que é a inferência? Quando eu utilizo esse meu conhecimento de mundo, eu já antecipo, né, determinados dados ali para chegar a alguma conclusão. Então, a inferência nós usamos muito com o nosso conhecimento de mundo, com as nossas experiências de vida, porque nós, óbvio, né, cada um aqui tem a sua experiência de vida, cada um aqui tem sua hierarquia de valores, certo? Que nós já fazemos essas inferências também de antecipação, tá bom? Para chegar aí a alguma conclusão, de preferência crítica, certo? Então, esses aqui foram só alguns
algumas pinceladas, né, do que nós podemos fazer aí para termos aí essa questão dessa relação entre texto e sentido, e vamos nos aprofundar mais, com toda certeza. Agora, eu quero perguntar aqui uma coisa para vocês. Vocês compreendem essa tirinha, as cobras, né, do Veríssimo? Olha só o que ele fala. Será que algum dia os cientistas conseguirão explicar o universo? O outro responde: eu acho que sim, mas só para outros cientistas. Veja bem, eu interpretei. O primeiro falou isso, o segundo falou isso e falou aquilo, tá. Mas eu compreendi esse último quadrinho, mas só para outros cientistas. Ele não, o que ele quer dizer? Ele não diz. Mas eu, com a minha inferência, com o meu conhecimento de mundo, lembrando, né, que o Luiz Fernando Veríssimo sempre fazia, tinha esse tom de humor, né, meio sarcástico. O que eu inferi dessa tirinha? O que será? Quando ele diz, mas só para outros cientistas. A gente volta lá na primeira questão. Será que algum dia os cientistas conseguirão explicar o universo? Só para outros cientistas. Quer dizer o quê? Que nós, simples mortais, que não somos cientistas, jamais conseguiremos entender o universo. Só eles, entre eles mesmos. Daí aqui eu posso pensar em um monte de coisa. Por quê? Porque talvez a linguagem dos cientistas seja complicada para mim, para um leigo, né? Ou porque as explicações que eles vão dar não vão me convencer. Ele um dia olhar para a lua, olhar para o sol, olhar para as estrelas, e ele vir, um cientista vir e me explicar que aquela estrela existe porque explodiu aquilo, porque fez aquilo. E eu simplesmente olhar e falar assim, não, o sol existe, a lua existe, essas estrelas existem porque Deus criou. Pronto. Né? Então, são pontos de vista diferentes e a gente tem que, além de interpretar, tem que compreender e de uma forma crítica o que nós lemos. Vamos ver por último esse aqui, também da Folha de São Paulo. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas, vagando num deserto inefável de paixão. Daí o outro diz, uau, lindo, né? Maravilhoso. Agora traduz. Ele, e você está querendo demais, né? Ou seja, esse aí você está querendo demais. Não basta eu ser romântico, né? Além de ser romântico, eu ainda tenho que traduzir. Tem a dó, né? Olha lá, o inefável, a caravana de rosas. Então, são palavras, né, utilizadas aí, que lembra que nós falamos que nós temos que levar em conta autor e leitor, o autor e o leitor, com quem você está interagindo, o seu interlocutor. Por quê? Exatamente isso, para você ver se ele tem o mesmo domínio dos assuntos que você, se ele conhece as mesmas expressões que você, senão não vai haver essa interação sociocomunicativa. O seu texto, por mais lindo, maravilhoso que seja, pode não fazer sentido para outra pessoa, né? Então, aqui prova como nós temos que levar mesmo em conta isso, tá bom? E aqui, então, já para finalizar a nossa aula, nós vamos tirar uma dúvida muito famosa. Quando que eu vou usar o bendito do onde e do aonde? E ainda tem o donde, né, que eu nem pus aqui. Onde e aonde? Vamos acabar com esse probleminha agora? Primeiro lugar, onde você só usa quando eu falo de algum lugar, né? Então é errado, pessoal, é equivocado eu usar o onde nessa seguinte situação. Ó, esse é um salário onde não dá para sobreviver. Onde se refere o quê? A salário, né? Com o qual não dá para sobreviver. A salário. Salário não é um lugar. Então, onde está errado?
Então, usa como qual, que, em que, às vezes até o e, mas não o onde, sem ter um lugar anterior, tá? E nós vamos usar, né, isso principalmente nós estamos falando em relação ao uso do pronome, nós vamos usar esse verbo com os verbos chamados de repouso, de situação, de fixação, como o verbo ser e suas modalidades, estar, ficar, permanecer, estacionar. Quando não indicar movimento, eu vou usar o onde. Se o verbo, aquele estiver relacionado, tiver movimento, como ir, andar, caminhar, corresponde ao qual, e daí eu vou usar a preposição, né, que seria aí o preposicionado a. Então fica onde e aonde. Onde, lugar fixo. Aonde, com verbos em movimento. Então vamos ver aqui para tirar nossas dúvidas. Olha só. Os turistas foram ao Cristo Redentor. Puderam observar a bela paisagem. O que você acha? Onde ou aonde? Olha só, puderam observar a bela paisagem. Então não há movimento aí. Então o correto é: os turistas foram ao Cristo Redentor onde puderam observar a bela paisagem. Ó, o onde usado corretinho, porque Cristo Redentor é um lugar. Então eu posso usar o onde, o pronome relativo onde, para se referir a Cristo Redentor. Aqui, você vai depois do expediente? Onde ou aonde você vai depois do expediente? Olha o verbo vai. Se é verbo de movimento, é aonde. Depois nós temos, nas capitais brasileiras, onde o trânsito é congestionado, um simples trajeto pode demorar horas. Olha aí o onde corretamente de novo, porque capitais brasileiras é um lugar, né? O trânsito é congestionado, não tem nenhum verbo de movimento depois. Então é onde o correto. Ele conquistou um lugar na empresa aonde ninguém mais chegou, porque quem chega, chega a algum lugar. Chegar é um verbo de movimento. Então, ele conquistou um lugar na empresa aonde ninguém mais chegou. Certo? Então, vejam, espero que vocês estejam acompanhando, como eu disse, utilizando todo o material. Tem muita coisa na internet boa, muitos sites em que vocês podem tirar dúvidas, fazer as atividades do onde e aonde, com correção online. Seja curioso, seja curiosa, corre lá, procura, estuda, confirme as suas inferências, né? Verifique aí as suas antecipações para ver como que você está, certo? E qualquer coisa, só nos procurar que nós estamos aqui, tá bom? Então, até a próxima aula e vão estudando. Agarra firme aí que nós agarramos a mão de vocês daqui, tá bom? Até mais, até breve.